O grande lustre cintilava como uma constelação sobre o baile de gala de Nova York, lançando luz sobre o piso de mármore polido e os convidados impecavelmente vestidos. Garçons se moviam silenciosamente, equilibrando bandejas de champanhe, enquanto o murmúrio de conversas educadas enchia o enorme salão de baile. A música ecoava ao fundo, uma mistura perfeita de elegância e tensão sutil. Entre a multidão brilhante estava Alexandre Sterling, o CEO bilionário cujo nome, por si só, movimentava os mercados. Terno escuro, corte impecável, expressão esculpida naquela máscara familiar de arrogância distante, ele observava a sala com o distanciamento frio de alguém que tinha tudo, e ainda assim não encontrava nada de interessante. Cada interação, cada aperto de mão, parecia uma tarefa que ele suportava por obrigação, e não por prazer. Naquela noite, como em todas as outras, ele flutuava pela festa como uma sombra, presente, mas intocável. E então ele a viu. Isabela Moreno, num vestido modesto, mas elegante, estava à margem da multidão. Ela não era deslumbrante como as outras socialites, não estava ali para impressionar ninguém, e era exatamente isso que a tornava intrigante. Havia um brilho em seus olhos, um desafio silencioso em sua postura. Ela riu, mas não era o som ensaiado e delicado de alguém se apresentando para chamar a atenção. Era genuíno, cru e inconfundivelmente livre. A curiosidade de Alexandre despertou. Fazia muito tempo que ninguém parecia real. Ele se aproximou, fingindo admirar a seleção de champanhês, observando Isabela debater animadamente com um pequeno grupo de estagiários sobre a estrutura de liderança da empresa. Suas palavras eram ousadas, destemidas, até mesmo imprudentes. Ela criticava políticas, apontava falhas em decisões tomadas por pessoas muito acima de sua posição, e ainda assim o fazia com uma clareza e inteligência impossíveis de ignorar. E então aconteceu. Quer dizer, por que alguém pensaria que cortar o programa de mentoria ajudaria no moral? Disse ela, virando-se para um colega mais novo. É como tirar a única chance de alguém aprender e esperar que ele se mantenha motivado. Sério? O tom dela era meio incrédulo, meio ousado. As palavras pairavam no ar, e Alexander sentiu uma pontada de algo desconhecido, diversão. Talvez até admiração. Ele se aproximou, deixando um sorriso irônico surgir no canto dos lábios. Que críticos, não é mesmo? Disse ele suavemente, com a voz baixa o suficiente para sugerir intriga, mas ríspida o suficiente para ser mordaz. Isabela piscou, avaliando. Ela não o conhecia, não reconhecia o poder sutil que irradiava do homem à sua frente, mas algo no olhar dele a fez acelerar. A maioria das pessoas, pensou ela, teria rido nervosamente ou recuado. A maioria das pessoas não tinha coragem de questionar a autoridade. Não vejo por que eu deveria ter medo da autoridade, disse ela, com a voz firme e o olhar firme. Se a autoridade merece respeito, ela deve merecer. Uma onda de surpresa percorreu Alexandre. A maioria das pessoas tremia em sua presença. A maioria das pessoas, diante de riqueza e influência, ou se bajulava ou se acovardava. Isabela não fazia nenhuma das duas coisas. Ela não fazia ideia de quem ele era, e ainda assim o encarava como se fosse apenas mais uma pessoa na sala. E assim, Alexander Sterling sentiu algo que não sentia há anos, uma centelha de fascínio. Ele riu baixinho, não cruelmente, mas com genuíno divertimento. Você é notavelmente destemida, disse ele, fixando os olhos nos dela. Havia uma curiosidade perigosa naquele olhar, um indício de que ele estivera observando por tempo demais, intrigado pela audácia em sua voz. Isabela, ainda alheia ao homem que acabará de cativar, inclinou a cabeça ligeiramente. E você é notavelmente condescendente, respondeu ela, com um pequeno sorriso desafiador nos lábios. Por um instante, o ambiente desapareceu ao redor deles. Taças de champanhe, convidados murmurando, risos distantes, tudo se tornou ruído de fundo. Tudo o que importava era o choque da coragem contra a arrogância, o fogo nos olhos dela contra a frieza calculada dos olhos dele. Alexander Sterling, CEO bilionário, foi ridicularizado por uma mulher que ele mal conhecia. E, no entanto, nessa zombaria, ele se viu fascinado, atraído por algo que não conseguia nomear. Algo que não sentia há anos. No espaço de um único olhar e de uma única troca, o curso da vida de ambos mudou. Ele ainda não sabia o caos que ela traria ao seu mundo cuidadosamente organizado, nem como a coragem dela desafiaria todas as suas certezas. Mas ele sabia de uma coisa, queria ver mais. E Isabela? Ela simplesmente continuou falando o que pensava, sem perceber que o próprio homem que ousara desafiar a observava com interesse,
já pensando no que ela ainda não sabia, que ele não era um homem comum. Esta noite, um bilionário ficou intrigado. Esta noite, uma faísca se acendeu. Underline, 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 underline. A festa continuou ao redor deles, um turbilhão de bolhas de champanhe, elogios sussurrados e o suave arrastar de saltos no mármore. No entanto, a atenção de Alexander nunca se desviou de Isabela, que agora se movia pela multidão com uma confiança natural, seu riso ainda ecoando como um sino contra as superfícies polidas do salão. Por trás de seu comportamento calmo, no entanto, havia uma vida que exigia coragem muito além dos muros desta festa brilhante. Isabela Moreno crescerá em um pequeno apartamento no Brooklyn, a caçula de 3 filhos. Sua mãe trabalhava em turnos duplos como enfermeira, seu pai a deixou quando ela tinha apenas 7 anos, e ela aprendeu cedo que o mundo não espera por aqueles que hesitam. Cada dia era uma lição de resiliência, conciliar a escola, empregos de meio período e cuidar dos irmãos mais novos, enquanto se esforçava para construir um futuro muito mais brilhante do que aquele em que nasceu. Os livros eram sua fuga. Em um mundo de opções limitadas, ela passava a noite sob a luz fraca, devorando histórias de coragem, sagacidade e audácia. Cada história de triunfo que lia alimentava a convicção silenciosa de que ela também poderia se manter inabalável diante dos desafios da vida. Coragem, ela aprenderá, era frequentemente confundida com imprudência, mas era sua única armadura. Enquanto isso, do outro lado da sala, a própria história de Alexander Sterling lançava longa sombra sobre sua vida, de resto polida. Nascido em uma riqueza inimaginável, ele fora preparado para o sucesso desde o berço. Escolas de elite, networking infinito, influência herdada. Mas todo privilégio tinha seu preço. O amor de seus pais era condicional, atrelado ao desempenho, às conquistas e à capacidade de manter as aparências. Amizades eram transacionais, e qualquer intimidade além das paredes da sala de reuniões parecia estranha. Aos 32 anos, Alexander acumulara uma fortuna com a qual a maioria só poderia sonhar, mas permanecia profundamente isolado. Festas como esta o lembravam do vazio de sua existência, uma gaiola cintilante de luxo e expectativa. Cada risada ao seu redor parecia vazia, cada brinde, ensaiado. Ele dominara a arte do desapego, usando uma máscara de confiança e indiferença que mantinha os outros à distância. Até Isabela. A coragem dela era um espelho de algo há muito enterrado dentro dele, uma centelha que ele tentará apagar sob anos de cinismo. Ela era imprudente, grosseira, genuína. E ele, o homem que zombara de tantos, agora se sentia perturbado, cativado pela audácia de alguém disposta a confrontá-lo sem medo. À medida que a noite avançava, Isabela se viu vagando em direção à sacada, em busca de um momento de silêncio, longe do turbilhão social implacável. O horizonte da cidade se estendia à sua frente, luzes piscando como estrelas dispersas, um lembrete de quão vasto o mundo era, e quão pequeno seu lugar nele às vezes parecia. Mesmo assim, ela manteve a cabeça erguida, lembrando-se de cada sacrifício que fizera, de cada obstáculo que superara. Cada momento de coragem a trouxera até ali, a um lugar onde podia expressar sua opinião, mesmo que isso envolvesse riscos. Alexander, sentindo o movimento dela, seguiu-a discretamente. Permaneceu na beira da sala, observando sua silhueta contra o horizonte brilhante. Pela primeira vez em anos, sentiu uma curiosidade não contaminada por cálculo ou poder. Queria conhecer aquela mulher, não como uma observadora, não como um joguete de status, mas como uma pessoa cuja presença o perturbava da maneira mais inesperada. E assim, na tensão silenciosa da sacada, 2 mundos colidiram. Isabela, com seu coração destemido e dignidade inabalável, e Alexandre, com sua fortuna, seu isolamento e a atração repentina e inexplicável por alguém que deveria estar abaixo de sua atenção. Nenhum dos dois falou ainda, mas o silêncio em si era carregado. Era uma pausa carregada de possibilidades, do tipo que precede a mudança. Isabela, alheia ao homem por trás do interesse, simplesmente deixou o ar fresco da noite roçar seu rosto, um pequeno sorriso repuxando seus lábios enquanto olhava para o horizonte. Ela pensou em sua família, em seus sonhos e na coragem que havia exigido para estar onde estava naquela noite. Alexander, parado a poucos metros dela, permitiu-se uma breve e despreocupada expiração. Nunca seguirá ninguém, não de verdade. Mas, por razões que ainda não conseguia articular, sentiu-se compelido a diminuir a distância. Não para zombar dela, não para comandar, não para observar,
mas simplesmente para ver o mundo através dos olhos de alguém tão vivo, tão real, que ameaçava destruir a perfeição que ele havia construído ao seu redor. Naquele momento, os alicerces de suas vidas separadas mudaram imperceptivelmente. A festa, a riqueza, as expectativas sociais, tudo desapareceu. O que restou foi a conexão humana crua e sem filtros, coragem encontrando curiosidade, desafio encontrando fascínio, autenticidade encontrando isolamento. E nenhum deles jamais seria o mesmo. Underline, 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 underline. Na manhã seguinte, a cidade já fervilhava de energia. Arranha-céus brilhavam sob o sol da manhã, o trânsito zumbia como uma fera inquieta e o mundo se movia como se não fosse parar para ninguém, muito menos para aqueles que ousavam desafiá-lo. Dentro da imponente sede de vidro e aço da Sterling Enterprise Shop, o pulso de Isabela Moreno acelerou. Hoje, ela apresentaria sua proposta à alta gerência, um plano ousado que ela passará noites em claro aprimorando. Era uma chance de fazer sua voz ser ouvida, não apenas sussurrada entre estagiários, mas respeitada, ou ignorada, por aqueles no poder. Ela não se abalou. A coragem fora sua companheira por toda a vida, o medo não tinha lugar naquela mesa. Ao entrar na sala de reuniões, seus olhos encontraram brevemente o olhar familiar e gelado de Alexandre Sterling, que estava sentado à cabeceira da mesa de mogno polido. Estava impecavelmente vestido, como sempre, a imagem da autoridade, com uma expressão que parecia questionar silenciosamente se alguém conseguiria sobreviver ao seu escrutínio. Bom dia a todos, começou Isabela, arrumando suas anotações cuidadosamente à sua frente. Sua voz era clara, confiante e inabalável. Ela já havia praticado isso inúmeras vezes, mas nada a prepararia para o peso daqueles olhos acompanhando cada gesto seu. Alexander recostou-se na cadeira, os dedos entrelaçados e um sorriso irônico repuxando o canto dos lábios. Vamos ver se este estagiário tem algo remotamente útil a contribuir, disse ele, com a voz suave, mas transbordando condescendência. A atmosfera da sala mudou. Murmúrios percorreram os executivos como uma leve ondulação. O maxilar de Isabela se contraiu imperceptivelmente. A maioria teria hesitado, talvez ficado vermelha ou rido nervosamente. Ela não fez nada disso. Em vez disso, encarou-o com firmeza, com uma centelha de desafio nos olhos. Senhor Sterling, respondeu ela, com um tom comedido, mas firme, estou confiante de que a proposta falará por si. Caso contrário, terei prazer em esclarecer cada detalhe. Uma pausa pairou no ar. A diversão de Alexander aumentou. Confiantes, não é? Uma escolha ousada para alguém que está aqui há apenas 3 semanas. Os estagiários sentados perto dela se remexeram, desconfortáveis. Mesmo assim, a coragem de Isabela não vacilou. Ela desdobrou seus gráficos e começou a falar, explicando suas ideias com clareza e precisão, enfatizando como elas poderiam melhorar a eficiência, o moral dos funcionários e a percepção pública. Citou dados, histórias e até mesmo algumas estratégias inovadoras que haviam sido ignoradas por funcionários mais experientes. O sorriso irônico de Alexander não abandonou seu rosto, mas o canto do olho revelava um leve lampejo de interesse. Ali estava alguém que ousava permanecer inabalável diante de sua arrogância habitual. Alguém que se recusava a se encolher sob o peso de sua riqueza e status. Quando Isabela concluiu uma recomendação particularmente ousada, sugerindo uma mudança radical na alocação de recursos, Alexander finalmente falou novamente, inclinando-se para a frente. Seu tom era ríspido, cortante. Você propõe desmantelar meses de trabalho de gerentes seniores com base em 3 semanas de observação? Fascinante. E ingênuo. As palavras ardiam na sala como gelo. Os colegas trocaram olhares inquietos, alguns contendo riso constrangedor, outros se remexendo nas cadeiras. A maioria teria sucumbido a tal zombaria pública. Isabela não. Ela respirou fundo, o queixo ligeiramente erguido, os olhos fixos nos dele. Senhor Sterling, disse ela, com a voz calma, mas firme, entendo a sua preocupação. Mas se a inovação for ignorada por medo do risco, nada melhora. Coragem é necessária para progredir, e o silêncio só perpetua o fracasso. Um silêncio tomou conta da sala de reuniões. O sorriso irônico de Alexander vacilou, substituído por algo novo, intriga. Ele havia zombado de muitos, rejeitado muitos, esmagado muitos sob o peso de sua opinião, e, no entanto, ninguém jamais havia falado com ele daquela maneira. Ninguém havia permanecido tão firme,
sem medo dele ou das consequências de um desafio. Pela primeira vez em anos, Alexander se sentiu inquieto. Um leve arrepio percorreu sua espinha, não de autoridade, nem de poder, mas da centelha de audácia que emanava daquela jovem que ousava desafiá-lo. Impressionante, disse ele por fim, em voz baixa, mas audível. Você é notavelmente persistente. Isabela se permitiu um pequeno sorriso educado. A persistência, afinal, fora sua companheira constante. Obrigada, senhor, respondeu ela. Mas não amoleceu. Não lhe daria a satisfação de vê-la intimidada ou insegura. Ao final da reunião, Alexander recostou-se na cadeira, observando-a reunir suas anotações. Algo dentro dele havia se transformado, silenciosamente, quase imperceptivelmente. O que começara como diversão se transformará em curiosidade, e essa curiosidade tinha um leve toque de admiração. Ele havia zombado dela, sim, mas a havia subestimado. E nessa subestimação, ele involuntariamente abriu a primeira porta para algo que nenhum deles ainda entendia completamente, o fascínio. A sala se esvaziou, deixando Alexander sozinho por um instante. Ele tocou o queixo, pensativo, um hábito quando pensava em algo além do resultado final. A coragem de Isabela havia perfurado a bolha de sua arrogância, acendendo uma faísca que ele não esperava, um sentimento que não se permitia sentir há anos. E Isabela? Ela caminhava pelo corredor de mármore com a cabeça erguida, sem perceber que sua audácia já começara a desequilibrar o mundo do homem mais poderoso do prédio. Underline 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 underline. A cidade se aquietou um pouco no final da noite. O zumbido do trânsito se suavizou em um ritmo suave enquanto os postes de luz pintavam listras douradas nas torres de vidro. Lá dentro Sterling Enterprises, a maioria dos funcionários já havia ido para casa há muito tempo, deixando o prédio quase assustadoramente silencioso, exceto pelo zumbido ocasional do ar-condicionado e pelo leve bater dos sapatos engraxados de Alexander Sterling no chão de mármore. Isabela ficará para trás, alheia à hora. Sua proposta despertara curiosidade, sim, mas, mais do que isso, ela ficará até tarde refinando ideias adicionais, preparando-se para possíveis perguntas que poderia enfrentar no dia seguinte. O escritório, normalmente agitado com barulho e energia, agora parecia íntimo e estranhamente vulnerável. Alexander apareceu na porta sem fazer barulho. Pela primeira vez, não fez nenhum anúncio, nem fingiu autoridade. Encostou-se casualmente no batente, observando-a trabalhar com uma intensidade silenciosa que poderia ser confundida com mera observação, mas estava longe disso. Você realmente tem persistência, disse ele, em voz baixa, com o equilíbrio certo entre diversão e desafio. Isabela congelou por um instante, a caneta pairando sobre a página. Ela não o ouvirá entrar. Virando-se lentamente, seu olhar encontrou o dele, calmo, mas alerta. Suponho que persistência seja um requisito neste mundo, respondeu ela calmamente, recusando-se a demonstrar surpresa. Ele entrou de vez na sala, diminuindo a distância, mas sem se intrometer. E, no entanto, a maioria das pessoas desiste diante do menor sinal de zombaria, disse ele, com um sorriso irônico quase imperceptível. Você, no entanto, parece prosperar com isso. Isabela inclinou a cabeça, a curiosidade brilhando em seus olhos. Zombaria é uma coisa engraçada, disse ela. Algumas pessoas usam isso para intimidar. Outras usam como desafio. Eu prefiro a segunda opção. Alexander riu baixinho, um som raramente ouvido fora de salas de reunião ou círculos privados de ricos. Não era cruel, nem provocativo, carregava um calor incomum, quase admiração. A senhora é extraordinária, senhorita Moreno. Raramente encontro alguém que fale comigo do jeito que a senhora acabou de falar naquela reunião. Ela ergueu uma sobrancelha, um leve toque de ceticismo. Notável ou perigoso? Perguntou ela, despreocupada, com um pequeno sorriso nos lábios. Sua coragem permaneceu inabalável, e a audácia de seu tom o arrepiou com um arrepio que ele não estava pronto para nomear. Ele se aproximou, o suficiente para que ela sentisse o leve aroma de sua colônia, refinado, porém discreto. As luzes do escritório refletiam nas superfícies lisas ao redor, projetando sombras longas que faziam o espaço parecer suspenso, separado do mundo exterior. Talvez ambos, disse ele, com a voz um pouco mais grave. Houve uma pausa, carregada de tensão silenciosa. Isabela voltou aos seus papéis, mas sua mente estava em outro lugar,
consciente da presença dele, consciente do peso incomum de sua atenção. A maioria das pessoas na sua idade, na sua posição, teria se encolhido diante de tal escrutínio. A maioria teria interpretado erroneamente o interesse dele como ameaça, arrogância ou jogo de poder. Ela não fez nada disso. Alexander, sentindo a força dela, permitiu-se uma rara vulnerabilidade. Gosto de desafios, admitiu, quase como se estivesse confessando um segredo. Passei anos procurando alguém que não se retraia diante da autoridade, que não se curve ou se quebre sob pressão. E aqui está você, firme de um jeito que é inesperado. Isabela o encarou, a curiosidade agora misturada à cautela. Você fala como se isso fosse raro, disse ela suavemente. E ainda assim eu me pergunto, por que é tão surpreendente que alguém ouse falar honestamente? As palavras dela o atingiram de maneiras que ele não esperava. A maioria das pessoas aprenderá cedo que o interesse de Alexander Sterling carregava peso e perigo. Elas bajulavam, temiam ou manipulavam para ganhar favores. A honestidade de Isabela, expressa sem pretensão, era desarmante. Ele deixou um sorriso discreto se formar. Talvez eu tenha passado tempo demais cercado por pessoas que me temem, disse ele, quase para si mesmo. Então, mais alto, acrescentou, mas isso não é você. E é fascinante. Isabela sentiu uma mudança sutil no ar, uma energia que era em partes iguais curiosidade e perigo. Ela ainda não sabia o quão profundamente ele estava cativado, nem reconhecia o despertar de uma emoção que ele raramente se permitia sentir, admiração genuína, mesclada de fascínio, e algo mais, algo sem nome. Fascinante, repetiu ela, desta vez com um sorriso fraco. Já ouvi essa palavra antes. Geralmente, ela vem com um aviso oculto. A risada de Alexander ecoou suavemente no escritório vazio, sem tirar os olhos dos dela. Talvez o aviso seja desnecessário, disse ele. Ou talvez, seja só o começo. Por um instante, o silêncio os envolveu, pesado, porém reconfortante. As barreiras habituais de riqueza, status e expectativas pareceram se dissolver, restando apenas a conexão crua de duas pessoas se avaliando, uma com ousadia, a outra com curiosidade, ambas à beira de algo que nenhuma delas esperava. Alexander finalmente deu um passo para trás, quebrando o encanto, mas não o fascínio. Você deveria ir para casa logo, disse ele, com um raro tom de preocupação permeando sua voz. Até as mentes mais ousadas precisam de descanso. Isabela juntou seus papéis, serena como sempre, embora seu coração disparasse um pouco mais. Obrigada, disse ela simplesmente, sem perceber o profundo impacto que sua coragem já havia causado nele. Ao sair do escritório, Alexander permaneceu para trás, encarando a porta por muito tempo depois de ela ter desaparecido de vista. Ele havia zombado dela pela manhã, dispensado muitas outras como ela, mas, naquela noite, percebeu algo surpreendente. Isabela Moreno não era uma mulher comum. Ela o havia desafiado, perturbado, mais importante, despertado um fascínio que ele sabia que não desapareceria facilmente. E nenhum deles ainda entendia até onde aquela faísca alcançaria. Underline 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 underline. O ar fresco do fim de semana na cidade era intenso, trazendo o leve zumbido do trânsito lá embaixo e o aroma das folhas de outono flutuando entre os prédios. Isabela Moreno estava no salão lotado de Horizonte da Esperança, uma instituição de caridade local para crianças carentes, arrumando a pilha de livros que trouxera como doação. Suas mangas estavam arregaçadas e um sorriso caloroso iluminava seu rosto enquanto ela entregava livros de colorir para pequenas mãos ansiosas e incentivava sorrisos tímidos. Era um mundo distante das salas de reuniões requintadas e das luzes de gala, um lugar onde os gestos importavam mais do que as aparências, onde a coragem não se resumia a enfrentar COE, mas sim a demonstrar gentileza quando ninguém estava olhando. Isabela se movia pela sala sem esforço, sua humildade equilibrada por uma confiança serena. Ela ria facilmente das piadas das crianças, acalmava as lágrimas com palavras gentis e celebrava cada pequena vitória com elas como se fosse monumental. E Alexander Sterling estava assistindo. Ele chegará sem aviso prévio, disfarçado de voluntário de uma organização doadora parceira, curioso para vê-la em um ambiente distante da política do escritório. Assim que entrou na sala iluminada e movimentada, sentiu uma sutil dissonância. Isabela não estava se apresentando para ele, não buscava aprovação ou reconhecimento. Ela era simplesmente, ela mesma.
Ele observava em silêncio de um canto, notando a facilidade com que ela inspirava respeito, não por autoridade, mas por genuíno cuidado. Um menino se esforçava para alcançar uma pilha de livros doados, esticando os dedos pequenos em vão. Sem hesitar, Isabela ajoelhou-se ao lado dele, erguendo os livros em suas mãos e agachando-se para encará-lo. Aí está, disse ela suavemente. Agora você pode escolher a história que quiser primeiro. O distanciamento habitual de Alexander vacilou. A maioria das pessoas, quando confrontada com a vulnerabilidade dos menos afortunados, ignorava-a ou demonstrava apenas uma simpatia superficial. Isabela, no entanto, agiu com autenticidade, coragem e compaixão, uma combinação que ele raramente vira. Seu fascínio cresceu, agora impregnado de algo mais caloroso, mais humano do que curiosidade ou divertimento. Ela o notou então, parado em silêncio na beira da sala. Ele não havia se anunciado, ela não o reconheceu como o CEO bilionário de sua empresa. Mesmo assim, ela o encarou brevemente, com um olhar firme e acolhedor, despreocupado, como se o tivesse visto apenas como mais um ajudante. Alexander sentiu uma pontada de admiração, temperada pela consciência de que ela não sabia quem ele realmente era. Ele se aproximou, com cuidado para manter a ilusão de anonimato. Você tem jeito com eles, disse baixinho, gesticulando em direção às crianças. Isabela se virou, sorrindo sem fingimento. Não é difícil quando eles são honestos sobre o que precisam. Você só precisa ouvir. Alexander se viu sorrindo, genuinamente, pela primeira vez em anos, o que pareceu. E eu achando que você só sabia desafiar a autoridade, provocou ele, sem rodeios, embora seu tom não demonstrasse julgamento. Ela ergueu uma sobrancelha, divertida. Desafio a autoridade quando é preciso. Mas gentileza importa mais. As palavras o atingiram com uma força surpreendente. Apesar de toda a sua riqueza, influência e poder, Alexander Sterling havia se esquecido há muito tempo da simplicidade da conexão humana, da satisfação de ajudar alguém sem expectativas, da coragem silenciosa necessária para agir com o coração. Isabela personificava essa coragem sem esforço. Ele se demorou, observando enquanto ela incentivava uma menina tímida a ler em voz alta. A voz da criança tremeu, vacilou, então, sob a gentil orientação de Isabela, encontrou força. Alexander percebeu, sobressaltado, que aquela era a mesma mulher que ousara zombar dele numa sala de reuniões, uma mulher cuja coragem ia muito além de respostas espirituosas e apresentações destemidas. Tocava corações, transformava espaços e até despertava algo profundo dentro dele que ele tentará reprimir. Ao final do evento beneficente, Isabela reuniu os últimos suprimentos e se despediu calorosamente das crianças e dos voluntários. Alexander se aproximou dela uma última vez, com cuidado para manter a fachada. Você fez a diferença hoje, disse ele simplesmente, com um tom sincero, sem o charme ensaiado do mundo corporativo. Ela olhou para ele, com um pequeno sorriso educado se formando. Todos nós podemos, se tentarmos, respondeu, sem perceber que o homem à sua frente já havia começado a repensar as regras da própria vida. Para Alexander, o efeito foi imediato e profundo. Ele já havia sido cativado antes por sua audácia no escritório, mas agora estava abalado pela profundidade de seu caráter, sua bravura, sua empatia, sua autenticidade inabalável. A faísca que começara com um sorriso zombeteiro e palavras ousadas se transformará em algo mais: admiração, respeito e os primeiros sinais de amor. Ele deixou a instituição de caridade em silêncio, misturando-se à multidão da noite, mas seus pensamentos permaneceram nela. Isabela Moreno o desafiara, o perturbara e o inspirara de maneiras que ele não previra. Ela o lembrará de que a coragem se manifesta de muitas formas, não apenas no confronto, mas em atos silenciosos e altruístas que exigiam mais força do que qualquer batalha na sala de reuniões. E Alexander Sterling, o homem que um dia acreditou ser intocável, sentiu as primeiras rachaduras nas paredes que havia construído ao seu redor. Ele ainda não sabia até onde esse fascínio iria crescer, como isso mudaria sua vida, ou a dela, mas uma verdade já estava firmemente estabelecida em sua mente: Isabela Moreno era diferente de qualquer pessoa que ele já conhecera. E ele não conseguiu resistir à atração que ela começou a exercer. Underline, 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 underline. O escritório estava mais silencioso do que o normal naquela manhã de segunda-feira, mas a energia entre Isabela Moreno e Alexander Sterling estava longe de ser serena.
Os eventos do fim de semana beneficente permaneciam como uma corrente silenciosa, sutil, porém inegável, permeando cada olhar e cada palavra cuidadosamente escolhida. Isabela entrou na sala de reuniões e encontrou Alexander já sentado, revisando relatórios com a intensidade de sempre. A cadeira de couro polido, a postura impecável, o brilho sutil de um relógio de grife, tudo nele exalava controle. No entanto, por trás daquele exterior polido, Isabela sentia algo diferente. A leve curiosidade em seu olhar quando a fitava, a suavidade que antes não existia, revelavam o efeito que a coragem dela tinha sobre ele. Bom dia, senhorita Moreno, disse ele despreocupadamente, sem esconder o brilho de divertimento em seu tom. A senhora inspirou alguma revolução no fim de semana? Isabela sorriu, curvando sutilmente os lábios, transmitindo sagacidade e confiança. Só os que importam, respondeu ela, acomodando-se na cadeira. Seus olhos encontraram os dele por um breve instante, e ela notou uma leve elevação no canto da boca dele, uma rachadura na máscara de distanciamento que ele usava com tanta naturalidade. O dia transcorreu com o caos corporativo de sempre, e-mails, teleconferências e revisões estratégicas, mas os pequenos momentos entre eles se tornavam carregados de tensão. Alexander fazia um comentário ríspido e provocativo assim que Isabela terminava uma apresentação, testando sua paciência. Ela, por sua vez, respondia com respostas inteligentes, nunca agressivas, sempre comedidas, desequilibrando. Uma conversa em particular chamou a atenção da equipe. Alexander recostou-se na cadeira, com um sorriso irônico, porém inconfundível, enquanto Isabela sugeria uma mudança pequena, porém significativa, em uma estratégia de marketing. Você está sugerindo uma mudança ousada, disse ele, com um tom que misturava diversão e desafio. Ousada e um pouco imprudente, não acha? Os olhos de Isabela brilharam com um desafio controlado. Imprudente só se você tem medo de inovação. Prefiro arriscar o progresso do que a estagnação. A sala prendeu a respiração. Alexander inclinou a cabeça, observando-a atentamente. Ele já havia zombado de inúmeros profissionais em sua carreira, mas nenhum havia enfrentado seu desafio com tanta compostura. Ele se viu intrigado, entretido e cada vez mais atraído por sua atitude destemida. Mais tarde, ao passar pelo escritório dele para devolver um arquivo, seus ombros se roçaram, um contato quase imperceptível que provocou um choque em ambos. Isabela ergueu os olhos, encontrando-os brevemente. A intensidade do olhar dele, misturada à curiosidade e a algo mais caloroso, acelerou seu pulso. Ela desviou o olhar primeiro, um leve rubor colorindo suas bochechas, mas Alexander permaneceu, observando sua figura que se afastava com um fascínio que beirava a obsessão. O dia transcorreu com uma série de pequenas interações, cada uma delas carregada de subtexto. Os comentários provocativos de Alexander não eram mais puramente condescendentes, carregavam uma admiração sutil, um reconhecimento da força de Isabela. Isabela, ciente da atenção, mas sem querer revelar seu efeito, manteve a compostura, cada sorriso e resposta a um delicado equilíbrio de respeito e independência. No refeitório, mais tarde naquela tarde, uma colega sussurrou para Isabela sobre o comportamento incomum de Alexander. Ele ficou de olho em você o dia todo, disse a colega, mal escondendo um sorriso. Não como ele costuma fazer. Você o intrigou. Isabela apenas assentiu, com a mente a mil. Ela mesma notara a mudança, os olhares persistentes, o tom mais suave, a curiosidade nos olhos dele. Mas se recusou a se deixar pegar de surpresa. O fascínio de um CEO era perigoso se não fosse controlado. Ela não se permitiria ficar vulnerável tão facilmente. Alexander, observando à distância, sentiu uma mistura de admiração e frustração. Queria ir mais longe, puxar conversa com ela para além dos limites do trabalho, mas hesitou. Aquele era um território desconhecido. Isabela não era simplesmente uma funcionária ou subordinada. Ela era uma força que ele não conseguia prever, e essa imprevisibilidade o excitava e o enervava ao mesmo tempo. Ao cair da noite, a sutil dança de atração já se tornará quase tangível. Um relatório arquivado incorretamente deu a Alexander a desculpa perfeita para se aproximar da mesa dela, com um movimento deliberado, porém casual. Notei um erro aqui, disse ele, curvando-se ligeiramente para examinar os documentos. Descuido ou um teste para ver se estou prestando atenção? Isabela ergueu os olhos, percebendo o brilho tênue nos olhos dele. Talvez os dois, respondeu ela, com um leve sorriso que sugeria que ela estava gostando do desafio tanto quanto ele. Por um instante, o escritório pareceu desaparecer ao redor deles,
O zumbido dos computadores, a conversa dos colegas de trabalho, tudo se esvaindo em um pano de fundo para a tensão silenciosa que crepitava no ar. Eram duas pessoas, igualmente atraídas uma pela outra, cada uma relutante em abrir mão do controle, cada uma secretamente ansiando por conexão. Alexander se endireitou, sorrindo levemente, com uma rara suavidade na expressão. Acho que você pode ser a primeira pessoa em anos que não se encolhe na minha presença, disse ele baixinho, quase como se estivesse confessando um segredo. O pulso de Isabela acelerou, mas ela manteve a calma. Nunca fui boa em recuar, respondeu ela suavemente, encarando-o com confiança inabalável. E nessa troca silenciosa, a lenta queima começou. A atração entre eles, sutil, porém inegável, havia se enraizado. As provocações, os mal-entendidos, os olhares compartilhados, tudo se encaminhava para um ponto de inflexão que nenhum dos dois compreendia completamente. Ao final do dia, ambos saíram do escritório com os pensamentos absorvidos um pelo outro. Alexander, pela primeira vez, considerou deixar para trás os muros cuidadosamente construídos de sua vida por alguém que já os havia rompido. Isabela, cautelosamente ciente da atração entre eles, lembrou a si mesma que o fascínio podia ser perigoso, mas também inegável. A tensão persistia, silenciosa, mas eletrizante. E ambos sabiam, no fundo, que o jogo estava apenas começando. Underline, 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 underline. O horizonte noturno da cidade cintilava como joias espalhadas, mas para Isabela Moreno, as luzes ofereciam pouco conforto. Ela estava sentada à pequena escrivaninha do seu apartamento, com os dedos ligeiramente trêmulos, enquanto lia o e-mail detalhando o déficit financeiro que ameaçava a mensalidade do seu irmão mais novo. O estresse do trabalho, os compromissos de caridade e a constante autossuficiência agora colidiam com uma crise pessoal para a qual ela não tinha solução imediata. Pela primeira vez em semanas, a armadura cuidadosamente mantida de sua coragem parecia pesada. Alexander Sterling, do outro lado da cidade, em sua cobertura, não fazia ideia de que o mundo de Isabela estava prestes a desandar. Mesmo assim, ele sentiria a repercussão. Pensava nela constantemente desde o evento beneficente, revivendo suas risadas, sua coragem, a maneira como ela se recusará a ceder diante de suas provocações e seu escrutínio. Algo dentro dele o incitava a agir, não como um CEO, não como um homem privilegiado, mas como alguém que reconhecia sua força e sua vulnerabilidade. Na manhã seguinte, Isabela chegou ao escritório com um sorriso forçado. Respondia e-mails, arquivava relatórios e executava suas tarefas com a precisão de sempre, mas sua mente estava em outro lugar. O peso da crise do irmão a oprimia. Ela não havia contado a ninguém, nem a um colega, nem a um amigo. Orgulho e medo sempre foram seus companheiros, admitir a necessidade era como se render. Alexander, sentindo a tensão antes mesmo que ela falasse, aproximou-se cautelosamente da mesa. Você tem estado quieta, observou, em voz baixa e discreta. Não é a sua cara de pau de sempre. Isabela ergueu os olhos, encontrando o olhar dele. A calma que ela tentava projetar vacilou, mesmo que apenas ligeiramente. É que eu estava com muita coisa na cabeça, disse ela cuidadosamente, escolhendo as palavras com precisão. Ele a observou em silêncio por um instante. Se precisar de alguma coisa, alguém para ajudar, ofereceu, com um tom de voz estranhamente gentil. Isabela piscou, assustada com a sinceridade. Ela havia se acostumado há muito tempo a resolver seus problemas sozinha, a confiar em sua coragem e determinação. No entanto, não percebeu nenhuma intenção oculta na oferta dele. Dias se passaram, e Alexander agiu discretamente nos bastidores, usando sua influência para intervir discretamente em nome de Isabela. Ele organizou reuniões com o comitê de bolsas, agilizou a papelada e até entrou em contato com doadores anonimamente para cobrir a lacuna inesperada nas mensalidades. Isabela permaneceu alheia ao benfeitor que orquestrava essas mudanças, acreditando que se tratava de um golpe de sorte, ou talvez uma intervenção divina. A virada veio em uma tarde chuvosa de quinta-feira. Isabela, encharcada pela tempestade, recebeu uma ligação confirmando que a mensalidade do irmão estava garantida. O alívio a inundou em ondas, trazendo lágrimas que ela não se permitirá derramar. Ela saiu para a sacada do apartamento, com a chuva escorrendo pelo rosto, e por um instante, deixou-se levar pelo peso do mundo. Alexander, observando de longe, sentiu uma onda desconhecida de emoção, satisfação, admiração e algo mais profundo.
Ele agira discretamente, anonimamente, não por reconhecimento, mas porque se importava. Porque Isabela importava. E naquele ato de intervenção altruísta, a distância entre seus mundos diminuiu um pouco. Quando Isabela descobriu a verdade, que Alexander Sterling havia orquestrado toda a solução, sua reação foi uma mistura de descrença, gratidão e uma ponta de frustração. Ela desconfiava do poder dele, da influência que ele exercia, e, no entanto, ali estava ele, usando-o não para controlar, mas para proteger. Ela o confrontou em seu escritório, a tempestade lá fora refletindo o tumulto de emoções dentro dela. "Você fez isso?", perguntou ela, com a voz ligeiramente trêmula, apesar dos seus esforços para manter a compostura. Alexander permaneceu calmo, porém vulnerável, a máscara de distanciamento substituída pela sinceridade. "Sim", admitiu. Eu não podia deixar você enfrentar isso sozinho. Não depois de ver você encarar o mundo todos os dias com tanta coragem. Isso me comoveu." Os olhos de Isabela se arregalaram, uma mistura de choque e reconhecimento. O homem que zombara dela, a provocara e cativara sua atenção por semanas agora revelava um lado que ela jamais esperara, um lado que havia de verdade, e que respondia não com poder, mas com empatia. Eu não sei o que dizer", ela sussurrou, sua confiança habitual temperada por admiração e incerteza. "Não precisa dizer nada", respondeu ele gentilmente, aproximando-se, com uma presença ao mesmo tempo autoritária e reconfortante. "Só saiba que eu admiro você. Mais do que jamais admirei qualquer outra pessoa." Por um longo momento, o silêncio tomou conta do escritório. Lá fora, a chuva batia nas janelas, uma sinfonia rítmica ecoando a tensão no ambiente. E naquele silêncio, ambos compreenderam algo profundo. Limites haviam se deslocado, muros haviam caído e sentimentos que haviam sido cuidadosamente contidos agora eram impossíveis de ignorar. Isabela sentiu um calor estranho, uma atração que não conseguia nomear. Já havia enfrentado desafios, zombarias e adversidades antes, mas aquilo era diferente. Alexander Sterling, o bilionário intocável, havia cruzado a linha de seu próprio poder para ajudá-la, não por lucro, não por reconhecimento, mas porque se comovera com a coragem dela. Alexander, por sua vez, sentiu seu mundo cuidadosamente controlado pender na direção oposta. Ele se orgulhava do distanciamento, da manutenção da ordem e da autoridade, mas ali estava alguém que havia perfurado aquela armadura com nada mais do que verdade, bravura e autenticidade. Ele percebeu que não era mais indiferente, estava cativado, irrevogavelmente atraído por ela. "Não sei como agradecer", disse Isabela finalmente, com a voz suave, mas firme. Alexander deu um sorriso fraco, com uma rara suavidade nos olhos. "Não precisa", disse ele. "Só, deixe-me ver mais de você. Deixe-me ver o mundo como você o vê." E naquele momento, a tensão silenciosa que havia durado semanas se transformou em algo tangível, uma conexão frágil e potente que nenhum dos dois entendia completamente, mas ambos sentiam profundamente. Para Isabel, foi um momento de gratidão e despertar. Para Alexandre, foi uma confissão de admiração, talvez, o primeiro sinal de amor. Seus mundos colidiram e nada mais seria o mesmo. Na semana seguinte, a Sterling Enterprises realizou uma apresentação para um cliente de alto nível no salão de conferências com paredes de vidro da empresa. Líderes do setor, potenciais investidores e representantes da mídia lotaram a sala, com a atenção concentrada em cada palavra, cada gesto. Era um ambiente de alto risco, perfeito para negócios e ainda mais perfeito para drama. Isabela Moreno havia se preparado meticulosamente. Sua proposta, refinada ao longo de semanas de pesquisa e revisões noturnas, era forte, ousada e nada convencional. Ela acreditava nela de todo o coração, assim como acreditara em si mesma ao desafiar Alexander em seu primeiro encontro na sala de reuniões. No entanto, a tensão no ar era palpável. Alexander Sterling, sentado à cabeceira da mesa, observava-a com aquela intensidade familiar, uma mistura de curiosidade, admiração e algo mais difícil de definir. A reunião começou tranquila, mas Alexander decidiu testar a determinação dela mais uma vez. "Senhorita Moreno", disse ele, com a voz calma, mas com um tom sutil, "suas projeções são ambiciosas. A senhora realmente acredita que elas podem dar certo, ou isso é mais um exercício de otimismo juvenil?" Um murmúrio percorreu a sala. Colegas e clientes olhavam para Isabela, imaginando como ela reagiria. Muitos vacilariam diante do desafio velado de um CEO bilionário questionando seu trabalho diante de um público tão crítico. Isabela, no entanto,
encarou Alexander com firmeza, sem hesitar. Acredito em resultados, respondeu ela, com a voz firme e clara. Mas, mais importante, acredito em estratégia, dados e execução. Ambição sem preparação falha, mas ambição combinada com esforço e coragem triunfa. Os lábios de Alexander se curvaram em um sorriso fraco e aprovador. A tensão entre eles era elétrica, e ele percebeu, com uma clareza quase chocante, que não havia mais apenas como uma subordinada. Ela era uma força, uma presença que ele não podia ignorar nem controlar. E ele não queria. Enquanto Isabela continuava apresentando gráficos, projeções e medidas acionáveis, um cliente sênior interrompeu com ceticismo: seu plano pressupõe um nível de engajamento de mercado que nunca alcançamos, disse ele, em tom beirando a condescendência. Antes que Isabela pudesse responder, Alexander interrompeu: confio no julgamento dela, disse ele simplesmente, com o olhar fixo em Isabela. Se ela acredita nessa estratégia, eu também acredito. A sala ficou em silêncio. Até a cliente piscou, surpresa com o apoio inesperado da CEO. Alexander havia validado publicamente a expertise dela, mas o fizera com sutileza, sem um controle excessivo. Isabela sentiu uma mistura de alívio, orgulho e uma percepção vibrante da atenção dele, intensa, inabalável e discretamente pessoal. Ela se recompôs e respondeu ao cliente com eloquência, explicando cada métrica, cada previsão e cada contingência. Sua confiança aumentava a cada palavra, reforçada pela confiança tácita que Alexander demonstrava. Ao final da apresentação, os clientes concordavam, impressionados, e vários começaram a discutir planos de acompanhamento diretamente com ela. Quando a reunião terminou e os participantes começaram a se retirar, Alexander se aproximou dela em particular, a máscara corporativa habitual substituída por algo mais vulnerável, mais humano. Você lidou com isso admiravelmente, disse ele, em voz baixa, quase íntima. Já vi coragem antes, mas a maneira como você impõe respeito, mesmo em uma sala cheia de dúvidas, é extraordinária. Isabela sentiu o peito apertar, uma mistura de orgulho e uma emoção sutil. Obrigada, respondeu ela suavemente, mas seus olhos revelavam a agitação de emoções que ela tentava conter. Ela era admirada há muito tempo por sua resiliência e inteligência, mas o reconhecimento de Alexander tinha um peso sem igual. Ele se inclinou um pouco mais perto, baixando a voz. Tem uma coisa que eu queria te dizer, disse ele, hesitante pela primeira vez. Eu te respeito. Não apenas pelo seu intelecto, mas pela sua coragem, pelo seu coração. Você me perturbou, me desafiou, e acho que nunca quis me perturbar assim antes. O pulso de Isabela acelerou. Ela sentirá a atração, a curiosidade, o fascínio que crescerá ao longo das semanas, mas ouvi-los expressados, pública e intimamente, a fez tremer. Alexander, eu. Uma interrupção repentina veio na forma de um alerta de e-mail mal direcionado na tela da sala de conferências, chamando a atenção deles. No entanto, naquela breve pausa, o espaço entre eles pareceu carregado, suspenso no precipício da confissão e do reconhecimento tácitos. Ele respirou fundo e se aproximou um pouco. Eu não pretendia que acontecesse assim, admitiu baixinho, mas não posso ignorar o que sinto. Sua coragem, sua integridade, você despertou em mim algo que eu tentava reprimir há muito tempo. Antes que ele pudesse terminar, a mão de Isabela tocou levemente seu braço, um gesto sutil e firme que comunicava compreensão e conexão sem palavras. Seu olhar fixou-se no dele, calmo, mas inabalável. Eu sei, ela sussurrou, o peso de sua coragem refletido na honestidade de sua voz. A eletricidade na sala era inegável. Dois mundos, poder e humildade, riqueza e autenticidade, colidiram em um momento de vulnerabilidade e confissão. Alexander, pela primeira vez, não era o CEO intocável. Isabela, pela primeira vez, permitiu-se reconhecer que alguém havia percebido sua força e reagiu não com julgamento ou manipulação, mas com admiração e desejo genuínos. O resto do escritório, a cidade, os clientes, desapareceram no ruído de fundo. Tudo que restou foi a conexão silenciosa e intensa entre eles, construída ao longo de semanas de desafios, coragem e confissões sutis. E naquele espaço carregado, os limites do profissionalismo, do poder e da expectativa social se turvaram. A faísca que começara com um sorriso irônico, um confronto destemido e um fascínio silencioso agora ardia intensamente, inegável e transformadora. Para Isabela, foi um momento de reconhecimento e despertar. Para Alexander, foi a percepção de que era capaz de mais do que conquistas comerciais.
ele era capaz de amar, admirar e se entregar a algo real. Nenhum dos dois podia ignorar. Nenhum dos dois queria. E nenhum dos dois faria isso. A cidade brilhava sob o pôr do sol de fim de verão, raios dourados refletindo nas torres de vidro e projetando longas sombras pelas ruas. Lá dentro Sterling Enterprises, a atmosfera estava excepcionalmente tensa, mas eletrizante. Hoje não era um dia típico de trabalho, era o ápice de semanas de tensão silenciosa, coragem e revelação pessoal. Alexander Sterling estava em seu escritório, observando o horizonte, o leve zumbido da cidade lá embaixo ecoando seus pensamentos acelerados. A lembrança da coragem de Isabella Moreno, sua integridade e o desafio silencioso que o cativaram o ecoavam incessantemente. Ele se desafiara a manter a compostura, a separar os negócios das emoções, mas agora percebia que isso era impossível. Seu fascínio havia se transformado em algo inegável: admiração, respeito e amor. Isabella chegou momentos depois, o suave clique de seus saltos ecoando no corredor elegante. Ela parou em frente ao escritório dele e respirou fundo. As semanas de provocações, testes e tensão sutil haviam culminado ali. Pela primeira vez, nenhum dos dois se conteria. Alexander se virou quando ela entrou, com um calor raro nos olhos. Isabella, disse ele simplesmente, mas com firmeza, precisamos conversar. Não sobre trabalho, sobre nós. Seu pulso acelerou. Ela havia antecipado aquele momento, mas nada poderia prepará-la completamente para a gravidade da situação. Estou ouvindo, respondeu ela, calma, mas firme, com coragem irradiando em cada palavra. Ele se aproximou, diminuindo a distância entre eles. Eu te subestimei, admitiu, em voz baixa e sincera. Não em habilidade ou inteligência, você já se provou inúmeras vezes, mas, na maneira como me faz sentir. Você me desafiou, me perturbou, no processo, me transformou. Os olhos de Isabella se suavizaram. E você me mostrou que o poder pode ser temperado com empatia, disse ela calmamente. Que coragem e integridade podem ser vistas, e valorizadas, sem concessões. Por um instante, eles ficaram ali, a cidade e o escritório desaparecendo em segundo plano. Tudo o que haviam enfrentado, a zombaria, os testes, os desafios, os levará àquele momento. Alexander estendeu a mão, segurando-a delicadamente. O toque era elétrico, aterrador, uma promessa silenciosa de conexão e compreensão. Nunca conheci ninguém como você, confessou ele. Alguém que não tenha medo de ficar sozinho, alguém cuja coragem inspira em vez de intimidar. Eu não quero imaginar minha vida sem você. Isabella sentiu um tremor de emoção, uma mistura de alívio, orgulho e um calor avassalador. Nem eu, admitiu, com a voz firme apesar da palpitação no peito. Mas isso, nós, tem que ser genuíno. Igual. Mútuo. Não serei vista como alguém domesticada ou controlada. Alexander assentiu, com um leve sorriso nos lábios. Eu jamais tentaria, disse ele. Você é você mesma. Forte, destemida e brilhante. Eu quero estar ao seu lado, não acima de você. E naquele momento, a tensão que havia fervilhado por semanas, zombaria, curiosidade, atração e conflito sutil, transformou-se em algo puro e inegável. Uma conexão forjada pela coragem e pelo respeito transformou-se em amor, feroz porém terno, apaixonado porém firme. Eles se aproximaram, a distância desaparecendo quando suas testas se encontraram brevemente, um reconhecimento silencioso de confiança e entrega. A mão de Alexander afastou uma mecha solta de cabelo do rosto dela, e Isabella se permitiu sentir o calor da presença dele, a certeza que vinha não da riqueza ou do poder, mas da autenticidade e do respeito mútuo. O escritório, antes um campo de batalha de autoridade e audácia, tornará-se um santuário para a vulnerabilidade. Ambos entendiam que seus papéis profissionais permaneciam, mas os limites pessoais haviam sido reescritos. O amor, em sua forma mais pura, havia adentrado o espaço, unindo dois mundos que pareciam impossíveis de conciliar. A cidade lá embaixo brilhava à medida que a noite caía, as luzes cintilando como estrelas trazidas à terra. Alexander e Isabella se afastaram da mesa, de mãos ainda entrelaçadas, caminhando pelos corredores com uma facilidade renovada. Seus colegas notaram a mudança sutil, a confiança silenciosa, os sorrisos suaves trocados, a aura inconfundível de união entre duas pessoas extraordinárias. Mais tarde naquela noite, Alexander acompanhou Isabella até o terraço. O horizonte se estendia infinitamente, e a brisa fresca trazia o leve aroma de chuva das pancadas de chuva anteriores. Eles ficaram juntos,
ombros se tocando, olhando para o horizonte. Nunca pensei que a coragem pudesse ser tão bela, disse Alexander, com a voz suave e reflexiva. Isabela sorriu, apertando a mão dele. Não é só meu. É nosso, construído com honestidade, risco e firmeza diante do medo. E naquele momento, toda a tensão, todas as provações e todas as emoções não ditas encontraram alívio. Seus olhares se encontraram, com uma respiração compartilhada, o não dito se tornou falado, o reconhecimento do amor, do respeito e da promessa de parceria. Nenhuma zombaria, nenhum teste, nenhuma pressão externa poderia diminuir o que havia sido construído entre eles. A cidade lá embaixo, o escritório lá em cima e as vidas que levavam haviam mudado irreversivelmente. Juntos, enfrentaram o medo, a resistência e o desafio, e emergiram mais fortes, unidos e inegavelmente apaixonados. Alexander roçou os lábios suavemente na testa de Isabela, um voto silencioso. Isso, é só o começo, sussurrou. Ela se inclinou na direção dele, com um sorriso suave no rosto. Então começamos, juntos. E quando a noite os abraçou, dois mundos antes separados por status, expectativa e medo convergiram, ancorados pela coragem, respeito mútuo e um amor que nenhum dos dois havia previsto, mas ambos ansiavam de maneiras que só agora podiam entender. A história de zombaria que virou admiração, curiosidade que virou fascínio e desafio que virou amor havia atingido seu ápice. No entanto, como todas as conexões verdadeiras, prometia crescimento, aventura e a força silenciosa de dois corações que se erguem corajosamente, juntos, contra o mundo. Underline 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 underline. A cidade acordou lentamente, banhada pelo brilho suave da manhã. As ruas zumbiam suavemente, as sirenes distantes e o trânsito matinal tecendo um ritmo sutil sob a luz dourada. No alto das avenidas movimentadas, em seu escritório na cobertura, Alexander Sterling contemplava o horizonte, que se estendia infinitamente à sua frente. Mas hoje, seus pensamentos não estavam em investimentos, aquisições ou estratégia. Estavam em Isabela Moreno. Ela entrou silenciosamente, sua presença enchendo o ambiente com calor e propósito. Seus passos eram medidos, confiantes, mas de alguma forma sem esforço. Uma mistura de independência e graça que o cativou desde o primeiro encontro. Alexander se virou para ela, sua compostura habitual suavizada por um sorriso raro e genuíno. Bom dia, disse ele, com a voz calma, mas íntima. Bom dia, respondeu Isabela, com um leve sorriso nos lábios. Seus olhos transmitiam uma força silenciosa, a mesma coragem que o desafiara, o perturbara, por fim, o transformará. Por um longo momento, eles simplesmente se olharam, um reconhecimento silencioso de tudo que haviam suportado, zombarias, provações, pequenas vitórias e tensões silenciosas. Todos esses momentos levaram a isso, um amor forjado pela coragem, respeito e autenticidade compartilhada. Alexander se aproximou, pegando a mão dela. Eu percebi uma coisa, disse ele suavemente, com um olhar firme. Poder, riqueza, prestígio, não tem importância se o coração permanecer intocado. Você me lembrou que coragem, integridade e honestidade, essas são as verdadeiras medidas da força. Isabela apertou a mão dele gentilmente, com os olhos refletindo uma mistura de orgulho e humildade. E você me lembrou que mesmo alguém acostumado a controlar pode aprender a ouvir, a se importar, a confiar. Nós dois crescemos, de maneiras que não esperávamos. Suas palavras pairavam no ar, uma sinfonia silenciosa de compreensão, vulnerabilidade e conexão. Eles enfrentaram desafios, tanto pessoais quanto profissionais, e emergiram não apenas intactos, mas transformados. Alexander a guiou até a ampla varanda, onde a cidade se estendia sob eles como uma tela viva. O sol da manhã pintava os prédios em tons de dourado e âmbar, um reflexo perfeito do calor que crescia entre eles. Ficaram lado a lado, de mãos dadas, compartilhando um silêncio que dizia muito. Sabe, disse Isabela, com a voz suave, quase contemplativa, eu nunca imaginei uma vida onde a coragem pudesse levar a isso. Ela gesticulou vagamente, abrangendo não apenas o relacionamento deles, mas a plenitude da vida ao redor deles. Alexander sorriu, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Nem eu. Mas talvez seja esse o propósito da coragem, ela abre portas que nem sabíamos que existiam e revela pessoas que nem sabíamos que precisávamos. A lembrança da jornada deles persistia,
Os desafios na sala de reuniões, as provocações sutis que despertaram fascínio, os eventos beneficentes discretos onde a bravura e a compaixão de Isabela brilharam, os momentos íntimos de confissão e vulnerabilidade. Cada um deles foi um trampolim, levando a este momento de triunfo silencioso e conexão. Eles trocaram um olhar longo e demorado, uma compreensão mútua fluindo entre eles. Nenhuma palavra poderia resumir a profundidade da emoção que sentiam: gratidão, admiração, amor e o reconhecimento de que, juntos, eram mais fortes, mais corajosos e mais completos. Alexander a puxou para perto, envolvendo-a gentilmente pela cintura com um braço. Isabela apoiou a cabeça em seu ombro, sentindo o ritmo constante de seu coração, uma lembrança tangível da vida que haviam começado a compartilhar. Não importa o que aconteça, murmurou Alexander, nós enfrentaremos juntos. Sem pretensões, sem máscaras. Só, nós. Isabela ergueu o olhar para encontrar o dele, os olhos brilhando de determinação e afeição. Só nós dois, concordou ela, com a voz carregada da força silenciosa de alguém que lutou pela própria independência, mas escolheu compartilhá-la livremente. Lá embaixo, a cidade continuava a se agitar, alheia à pequena, mas profunda vitória que acontecia lá em cima. Duas pessoas, de mundos imensamente diferentes, haviam se encontrado, não por circunstâncias, nem por riqueza ou status, mas pela coragem, pela honestidade e pela disposição de ver e ser vistas. À medida que a luz da manhã se intensificava, lançando longas sombras sobre o terraço, eles voltaram para dentro, de mãos ainda entrelaçadas. O escritório, antes um campo de batalha de autoridade e ego, havia se tornado um lar de confiança e respeito mútuo. Nas semanas seguintes, o relacionamento floresceu. Alexander aprendeu a moderar seu poder com empatia, enquanto Isabela aceitou a vulnerabilidade sem perder a força. Juntos, eles navegaram por desafios empresariais, iniciativas filantrópicas e pelo escrutínio sutil do público. Cada dia reforçava o que haviam descoberto naqueles primeiros e tranquilos momentos de conexão, que coragem e amor eram inseparáveis, e que respeito e admiração podiam acender uma paixão mais profunda do que qualquer vitória na sala de reuniões. Certa noite, enquanto as luzes da cidade se acendiam abaixo deles e a noite se punha suavemente sobre o horizonte, Alexander se virou para Isabela. Aprendi algo vital com você, disse ele, em voz baixa e terna. Amor não é sobre controle. É sobre coragem, confiança e ver a beleza em alguém exatamente como ela é. Isabela sorriu, apoiando a mão no peito dele. E aprendi que a coragem se amplifica quando compartilhada com alguém que a valoriza, a respeita e nunca tenta diminuí-la. Eles ficaram juntos, contemplando a cidade que ambos haviam conquistado de maneiras diferentes, ele com riqueza e influência, ela com resiliência e integridade. E naquele momento, nada mais importava. O sol se pôs completamente no horizonte, banhando o mundo com um brilho suave e âmbar. Alexandre e Isabel, de mãos dadas, compreenderam que sua história, nascida da zombaria, da coragem, do desafio e da conexão, havia alcançado sua resolução poética. Não foi um fim. Foi um começo construído com base na força, na confiança e num amor que nenhum dos dois poderia ter previsto, mas que ambos ansiavam de maneiras que só a coragem poderia revelar. E enquanto eles estavam juntos, dois corações alinhados, a cidade continuou a brilhar abaixo deles, um reflexo da luz que eles encontraram um no outro. Underline 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 underline